E a escolha do nome Francisco? Como é que foi para o senhor essa escolha? Muito bonito, eu gostei muito da ideia, até porque eu sou muito fã de São Francisco, né? A vida dele fala muito a todos nós, e mesmo aos não cristãos, não católicos, São Francisco é uma figura que fala muito. E eu acho que foi muito significativo, né? Seja pela abertura aos pobres, seja por querer fazer aquilo que São Francisco fez no seu tempo, que foi renovar a igreja, dar uma nova cara para a igreja. E quais são os desafios agora nessa era que está se abrindo do Papa Francisco? Quais são os principais desafios? Tem muitos, né? Mas eu diria assim, o primeiro deles é que nós, como igreja, todos nós, padres, bispos, o povo, tivéssemos um pouco do jeito dele, né? Alegria, espontaneidade, acolhimento e, ao mesmo tempo, firmeza naquilo que não muda, naquilo que é do Evangelho. Acho que esse é um desafio. Depois o diálogo com o mundo. Só que, bem entendido isso, algumas coisas que a sociedade quer, o Papa, ele não tem autoridade, embora seja o Papa, para mudar. Porque ele não pode mudar o Evangelho, ele não pode mudar a proposta de Cristo, né? Então ele é o Papa, mas ele não é Deus. Então ele não vai mudar, mesmo que o mundo inteiro queira, se aquilo está dentro do Evangelho, é a proposta de Cristo. Isso o senhor está falando sobre os pontos que a gente conversou agora há pouco, o aborto, exatamente, porque casamento. O pessoal acha que esta abertura do Papa Francisco vai fazer com que ele mude algumas coisas da igreja. Não vai mudar. Ele pode propor isso de uma maneira que a sociedade acolha melhor, entenda melhor. Ele pode propor uma tolerância para algumas situações, mas dizer assim, não, a igreja está dizendo que isso aqui é normal, que tudo bem, isso ele não vai fazer, porque ele não tem autoridade para isso. Ele pode abrir um pouco mais para discussão, para debates. Sim, isso eu penso, pode... por exemplo, que uma coisa que seria muito interessante que o Papa fizesse, se já não estiver pensando em fazer, é a questão das pessoas cujo casamento não deu certo e estão numa segunda união. Isso aí poderia haver um caminho para uma facilitação de acertar a vida dessas pessoas, delas poderem participar melhor da vida da igreja, da vida sacramental, né? Isso o Papa teria autoridade para fazer. A situação dos padres que deixaram o ministério, que poderiam ser reaproveitados na evangelização, né? A própria presença da mulher de maneira muito mais significativa na igreja. Ordenação de mulheres, por exemplo. Poderia, porque não é uma coisa do Evangelho. Jesus não escolheu mulheres como apóstolas, mas havia um grupo de mulheres que faziam parte ali da vida dele, e é interessante lembrar que os evangelhos ressaltam que as mulheres foram as primeiras anunciadoras do Evangelho, né? Elas que primeiro acreditaram na ressurreição e saíram contando para os outros, né? O senhor é a favor da ordenação de mulheres para a igreja? Eu não tenho nada contra, não é? Até porque não é algo de lei divina. Se um dia o Papa, juntamente com os cardeais, chegarem à conclusão que isso é o momento de ser feito e fizer, eu acho que não há nenhum problema, porque não é algo de lei divina, né? E outro ponto a ser discutido também é o celibato de padres. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, isso já é uma discussão antiga, né? Eu não acho que o Papa vai, numa canetada, resolver isso, porque também não é só dizer não existe mais o celibato e está tudo resolvido. Acho que tem uma série de coisas que precisariam ser repensadas em torno disso. O celibato é um valor muito grande da igreja, né? Eu, pessoalmente, acho que não se deve abrir mão dele, né? Porque seria quase que impossível para nós, padres, realizarmos a nossa missão sendo casados. Aí vem o contra-argumento dizendo, mas se houvesse o casamento, haveria mais padres. Não necessariamente, porque nos ritos orientais, em algumas igrejas separadas, existe o casamento do padre, e eles não têm mais padres do que nós, né? Então, é ilusão pensar que se não houvesse o casamento, se não houvesse o celibato, haveria mais padres, né? Mas é um valor, né? Um valor que é sinal da vida de Cristo, que é sinal do céu, e que eu acho que a igreja não deveria abrir mão dele. Mas poderia haver uma outra opção, vamos dizer, para aqueles que realmente se sentissem chamados ao sacerdócio e ao casamento, haveria essa possibilidade, como há nos ritos orientais, né? Abrir uma lacuna para quem... Sim, para quem quisesse
viver o sacerdócio junto com o matrimônio, haver essa possibilidade na Igreja Latina, porque na verdade já existe isso nos ritos orientais, né? A igreja toda ela é organizada em famílias, em ritos. Então nós somos do rito latino. No rito latino só existe o celibato. No rito oriental, o rito oriental que o senhor fala os países orientais ali? Alguns países orientais que ainda vivem a fé, celebram a liturgia, diferentemente de nós. Seja na língua, seja nos gestos, mas que são também igreja católica, estão ligados ao Papa. Seria o caso, por exemplo, dos armênios. Os armênios têm um rito próprio. Seria o caso dos coptas, seria o caso dos libaneses, né? Eles têm um rito próprio, são católicos também como nós, mas celebram diferentemente de nós. Na língua, nos gestos, nos símbolos, né? A forma de organização litúrgica e eclesial deles é diferente da nossa. E nesses países tem nesses países não tem existe o casamento do padre. Na verdade, existe a ordenação do casado. Nenhuma igreja o padre casa. O que existe é o casado que é ordenado padre. Agora falando um pouquinho sobre a Jornada Mundial da Juventude, que o Brasil vai sediar. Sim. Quais são as expectativas do senhor? O que os jovens podem esperar desse evento, que é um evento mundial? Eu acho que com a eleição do Papa Francisco, a jornada, que já ia ser um momento muito bom, porque é um grande encontro de juventude, é um momento de animação mesmo dos jovens, vai ser muito melhor, porque a presença do Papa com esse carisma dele vai trazer muito mais coisa positiva ainda para esse momento, né? O que nós temos visto nesse processo de preparação, que já começou há bastante tempo, é que cada vez mais os jovens vão se empolgando, vão se animando, cada vez mais as paróquias e dioceses vão pensando meios para os jovens atuarem, né? Há uma criatividade muito grande por parte da juventude. Então eu vejo que vai ser um momento muito positivo, que vai trazer muita coisa boa para a igreja e para a sociedade. Mas não pode parar aí, né? A jornada é um momento de impulso, mas que precisa depois ter uma continuação na paróquia, na diocese, com um trabalho de fundamentação da experiência da fé para o jovem, de solidificação do compromisso com Cristo, de uma experiência verdadeiramente de igreja e de fé. E o que significa para o Brasil, que é um país predominantemente católico, uma grande porcentagem, receber esse evento? Então, para nós é uma honra, né? E acho que vai ser a primeira visita internacional do Papa Francisco. E, enfim, nós temos assim muito a oferecer. O que a gente tem ouvido dizer é que há muita expectativa, inclusive dos outros países, em relação à jornada no Brasil. Acredita-se que vai ser uma das melhores. Tomara que isso se confirme, né? Naquilo que depender de nós. Mas eu penso que o Brasil, com toda uma experiência, uma caminhada de igreja, uma criatividade pastoral, né? Um dinamismo eclesial distinto dos outros países, tem muito a oferecer, por parte dos jovens e por parte de todos. E o que acontece nesse evento? São palestras? Sim, o que é? A jornada ela acontece em dois momentos, basicamente. Na Semana Missionária, que antecede a jornada. Essa Semana Missionária ela acontece nas dioceses. Então, o Brasil vai receber, quase todas as suas dioceses, muitos jovens peregrinos que virão para conhecer um pouco da realidade eclesial de cada lugar. Então, na Diocese de São José dos Campos, em todos os municípios que a compõem, nós vamos receber 2.000 jovens peregrinos estrangeiros, que vão estar nas paróquias, conhecendo a nossa experiência de igreja, nosso trabalho, nossas obras sociais, nosso jeito de rezar, as nossas famílias, conhecendo também a nossa cultura, as nossas cidades, né, os nossos valores. Durante essa semana, eles vão ter celebrações da missa, vão ter passeios culturais, vão ter palestras, vão ter momentos de oração, convivência com a família, visita a doentes, a asilos, trabalho com crianças. Então, nós estamos organizando tudo isso para a Semana Missionária. Da Semana Missionária, eles vão para o Rio de Janeiro para a semana mesmo da jornada. Lá haverá momentos de celebração, vai ter uma grande celebração de abertura na Praia de Copacabana com o arcebispo do Rio de Janeiro, né, com todos os que já tiverem chegado naquele dia, que é o dia 23 de julho. Depois, eles vão ter as catequeses, e as catequeses acontecem nas igrejas
e são por grupos linguísticos. Então, os italianos num lugar, os franceses Aí vai no outro. separar. Isso. E aí são bispos, ou de fora, ou do próprio Brasil, que vão fazer essas catequeses, a formação doutrinal. Isso na parte da manhã, né? Normalmente oração, catequeses. Na parte da tarde eles têm eventos culturais, apresentações de música, shows, exposições, né? Várias atividades nesse sentido. Tem uma noite que eles vão receber o Papa, então quando o Papa chegar, haverá um grande encontro com o Papa. E depois, no sábado, eles têm uma vigília, num lugar lá onde todo mundo vai estar reunido também, com a presença do Papa. Vão passar a noite nesse lugar e no domingo a missa de encerramento. Basicamente, a jornada vai ser assim. Por falar nisso, a campanha da fraternidade também está evocando os jovens agora, que o lema é fraternidade e juventude, né? Sim. Isso também vai servir bastante para a jornada mundial? Qual é o significado desse tema de 2013? Se não houver um acolhimento dele do jeito que ele ele não vai gostar de estar ali, não vai se sentir em casa, não vai ficar.